Quanto o Peñarol não tem a mínima condição do meio a gente tem que ter cautela. Então assim, não tem muito sentido essa punição. Para mim ela não tem sentido algum. Então esse jogo para nós aqui ele foi encarado como uma final de campeonato. O jogador hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Diniz aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. É claro que o torcedor olha para a escalação, a primeira coisa que ele vê é o Ranielli pelo lado direito. Foi mais pela configuração de jogo do Vasco da Gama, não tendo o Mateuzinho, com as descidas do Cuiabano e também do Andrés Gomes. É pela configuração do jogo ou você já pensa quando não ter o Mateuzinho ter uma fluidez melhor na marcação e saída de bola com o Ranielli? A gente pensou especificamente para o jogo de hoje. O Andrés Gomes é um jogador muito importante, é o jogador que tem mais dribles no Campeonato Brasileiro, que tem no enfrentamento 1 contra 1, ele leva muita vantagem, e o Ranielli fez uma partida brilhante hoje, tá de parabéns. E obviamente com a partida que ele fez hoje, ele passa uma eventualidade, pelo menos ser opção, mas acho que o mais importante é que o Ranielli ele é um jogador que sempre dá cara, que sempre defende o time e ele cada vez mais, acho que é um jogador que tem muito a cara do Corinthians. Diniz, tudo bem? Marcelo Bazege da TV Gazeta. O Corinthians parecia viver duas realidades diferentes, uma nas Copas e outra no Campeonato Brasileiro. Por mais que o time estivesse jogando bem, estivesse desempenhando, não conseguia garantir os 3 pontos. O quanto essa vitória de hoje ela é importante já pensando no jogo de quinta-feira? O time ele entra mais tranquilo para buscar seus objetivos na Libertadores, sabendo que no Campeonato Brasileiro aquela responsabilidade de sair da zona de rebaixamento, enfim, já é passado? Certamente. Essa condição do Corinthians frequentar a zona de rebaixamento é algo que pesa muito. Então esse jogo para nós aqui ele foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde quando eu cheguei aqui. Mas hoje era muito importante a vitória. E essa vitória, de fato, ela, embora sejam campeonatos distintos, o Corinthians é um só. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer pra gente estar mais forte contra o Peñarol. Léo Cassiano, Rádio Coringão. Essa semana o time do Corinthians foi punido por ofensas ao goleiro Carlos Miguel, né? Vai ter todo o setor fechado no Majestoso, são praticamente 10 mil pessoas a menos. E no Campeonato Paulista, o Hugo também sofreu ofensas da torcida da Portuguesa e não teve esse tipo de punição para a Portuguesa. Como que a comissão técnica e a diretoria avalia essas punições desproporcionais, mesmo vindo de federações distintas? Eu acho que tem que ter uma uniformidade, esse é o primeiro ponto, mas ao mesmo tempo é muito difícil a instituição ser punida por uma coisa que você não tem controle. Como é que faz? A gente não tem como controlar a torcida, tem 45 mil pessoas, se um grupo de 50 pessoas ou de 10 pessoas, isso pode acontecer até de alguém que quer prejudicar o Corinthians, contratar alguém para ir lá xingar alguém e botar um cartaz e todo mundo ser punido. Eu não acho justo isso com a instituição. Eu acho que tinha que ter outro tipo de cerceamento, outro tipo de punição. Mas punir, porque aí no Corinthians é uma instituição que ela é notadamente, assim como o Vasco também, um time popular que tem origens nas favelas, o Timão, o time do povo, e ser punido com isso, eu acho que não tem muito cabimento. Para mim é uma punição bastante indevida. Eu acho que tinha que ter outro tipo de averiguação se fosse o diretor, o jogador, o técnico, os jogadores, mas não assim, de um grupo de torcedores que não representa, muito pelo contrário, só você vê o tanto de negros que tem na torcida do Corinthians. Nosso goleiro mesmo, assim, nossos atacantes. Então, assim, não tem muito sentido essa punição. Para mim, ela não tem sentido algum. Diniz, boa noite. Guilherme Pradera da Rádio CBN. O pessoal da rádio estava vasculhando aqui para ver se você já tinha ficado na carreira 6 jogos sem sofrer gols. E até onde a gente conseguiu olhar aqui, isso não tinha acontecido ainda. Então, se você puder confirmar se é a primeira vez ou não essa sequência e o que significa isso, um sistema defensivo que, por enquanto, está sendo testado de várias formas, em vários tipos de jogos e situações diferentes, e mesmo assim está passando ileso. Obrigado. No fundo, é uma coisa que eu sempre quis,
eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. E obviamente que existe um time que ele tem uma estrutura por conta dos jogadores que facilita isso hoje. É um time que já tinha uma carga interessante, jogadores experientes, de qualidade bem acentuada, que também que ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Os 11 que estão em campo precisam ajudar a defender. Então não é a linha de trás. Eu acho que é a conscientização dos jogadores, aqui a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que eu posso entregar para eles. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial. É todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para poder aumentar nossa chance de ganhar o jogo. Então o sistema defensivo não começa atrás, ele começa na frente. Hoje foi uma prova, mais uma prova disso, sendo que eu acho que o jogo do Palmeiras foi a fotografia mais emblemática desse processo que o sistema defensivo do clube hoje vive. E a gente tem que procurar melhorar, porque sempre tem coisa para melhorar. E sabe que isso é um motor central daquilo que a gente vai fazer. Se a gente tivesse sido vazado hoje, a gente não teria conseguido ganhar o jogo. Diniz, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. A gente pôde acompanhar um treinamento na semana e chamou muita atenção uma imagem de quando o Memphis vai a campo, você vai acompanhando ele, conversando o tempo todo, e nessa relação que está começando a se construir agora. Se você puder abrir para a gente qual foi o conteúdo dessa conversa em específica com o Memphis e qual o seu papel enquanto treinador para auxiliar o Corinthians ou ao jogador para que essa história dure mais tempo, sabendo que o contrato dele vai só até o meio de junho. Obrigado. Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro, ele está aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem dentro do campo, e um pouquinho por uma outra declaração, conhecer um pouco mais a fundo uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade ir atrás para conferir. Então, além de ser um jogador, é uma pessoa diferente. Aqui, ó, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria te escutar um pouco sobre a partida do Kaique. Ele mais uma vez passou segurança nessa partida que ele foi colocado em campo. Cauê, goleiro Cauê. E um pouco antes de você chegar ao Corinthians, o Corinthians chegou a ter um acerto com o goleiro João Ricardo para tentar trazer um pouco mais de experiência para o banco do Hugo. Queria te escutar sobre a partida do Cauê e também se nesse momento você considera que o Corinthians já tem esse segundo goleiro e que não precisa mais ir para o mercado. Eu acho que é muito cedo para falar, mas o que eu posso falar é o seguinte: o Corinthians tem 2 goleiros de seleção de base aí, tanto o Cauê quanto o Kaique, quanto o Longo. E tem, na minha opinião, um dos grandes treinadores de goleiro do futebol brasileiro, que foi quando eu estive na seleção, eu levei o Marcelo Carpes, ele integrou a minha comissão. Então todo mundo que passou aqui no Corinthians, o Carlos Miguel foi muito bem, o Hugo muito bem, e você vê que os goleiros do Cauê, como o Longo, são 2 goleiros que percebe-se que são muito bem treinados e que têm o seu potencial bem explorado pelos seus treinadores de goleiro, tanto o Marcelo Carpes quanto o Luizão. Então eu acho que a gente está bem servido. Eu não sou um cara que gosto de ficar contratando jogadores, nunca gostei. A questão do goleiro, todo mundo acha que vai ficar mais seguro trazendo um goleiro de fora. Um dia pode ser que precise, mas quando você tem goleiros formados na categoria de base, se você não der chance para esses goleiros, a gente vai formar o goleiro na categoria de base e nunca vai usar. Que acontece muito isso, principalmente em time grande. Acho que a gente tem que dar oportunidade para os goleiros como a gente dá para os outros jogadores. Do que eu conheço do Cauê, pouco eu conheço do Longo, eles me passam cada vez mais confiança, e conversando com o Marcelo, ele também é bem seguro com os goleiros que a gente tem. Diniz, aqui ainda à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Desde o começo você tinha falado muito sobre o que você queria colocar em prática nesse início de trabalho, né? Para além da parte tática, a parte anímica, essa vontade, essa coragem para jogar. Queria te ouvir o quanto que você já se sente satisfeito com o que tem observado. Hoje mais uma vitória dentro de casa.
E da parte tática, você teve agora 4 dias para trabalho, o que é raro no futebol brasileiro, infelizmente. Você acha que já está conseguindo colocar um pouco mais das suas ideias táticas dessa parte de jogo, depois de um início ali que você jogava a cada 3 dias? Eu acho que aos pouquinhos o jogo acaba sendo também o maior treino do futebol, acaba sendo o jogo. Você joga e corrige no vídeo e treina, mesmo quando tem poucos dias, eu acabo treinando os jogadores. E aos poucos a parte tática ela vai sendo implementada. Não é a coisa mais importante do futebol, como a vida de qualquer um, na vida do jornalista, a coisa mais importante dificilmente é a parte técnica. É a parte anímica mesmo, é o desejo de fazer as coisas, a vontade para fazer, a coragem e nesse caso, e uma coisa muito importante no caso do Corinthians, a solidariedade que os jogadores demonstram cada vez mais no campo. Eles já têm um ambiente muito favorável fora do campo, é fácil perceber, e esse ambiente solidário ele está cada vez mais dentro das partidas no ambiente competitivo. Diniz, tudo bem? Boa noite. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o seu próximo desafio na Libertadores contra o Peñarol. Ainda tem uns dias, tenho certeza que vocês ainda vão estudar mais sobre isso, mas eu queria entender de você, se vier uma vitória nesse jogo aqui dentro de casa, dá para ficar mais tranquilo na competição? Difícil. A primeira coisa, a gente tem que se preocupar e fazer o nosso melhor na quinta-feira. Depois que acontecer o resultado, a gente vê o que acontece. É uma equipe extremamente tradicional, um dos times da América do Sul mais tradicionais, já foi campeão da Libertadores, time que sabe jogar essa competição. Então o que a gente tem que se preocupar agora é fazer o que a gente está fazendo. Agora terminou o Campeonato Brasileiro, essa rodada, agora é foco total no Peñarol. E quanto ao resultado do jogo, no próximo resultado, eu falo daquilo que a gente pretende fazer no jogo, que é entregar o nosso melhor, como tem sido desde que eu cheguei aqui. Diniz, aqui, Gabriel Oliveira do GE da Globo. Eu queria que você atualizasse, por favor, a situação do Memphis. Você tem alguma atualização sobre ele? E se ele vai ter condições físicas de já ficar à disposição para esse jogo contra o Peñarol? Obrigado. O Peñarol não tem a mínima condição e o do Memphis a gente tem que ter cautela, né? Para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, porque vai dar um tempo significativo desde quando ele machucou a primeira vez até a volta que ele vai ter agora, né? Então, é ter cautela, ter prudência. Ele está tratando todos os dias 2 períodos no CT e está progredindo bem. Então a gente vai procurar oferecer as melhores condições para que ele, quando ele volte em condições bastante positivas para que ele consiga seguir sem nenhum tipo de problema. Bom, primeiro eu queria que você falasse sobre esse aspecto mental do Corinthians, né? Nos últimos 5 jogos foram 3 expulsões e fizesse também uma avaliação do Corinthians na partida de hoje. Obrigada. Boa noite. Acho que o aspecto mental mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser muito solidários e resistirem, tanto quanto o Palmeiras quanto hoje, e conseguirem jogar ainda com a bola no pé quando tiveram chance. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Fiz uma defesa forte do André, que da expulsão dele contra o Palmeiras não teria muito sentido, foi um equívoco ali de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito, muito dócil no trato dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. Henrique Vilhote, da Central de Timão. Diniz, ainda sobre essa questão de questões físicas, Guinegão, Charles, se pudesse dar um panorama geral desses retornos que você pode ter vindo do departamento médico, visto que vem tendo lesões e principalmente suspensões nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, que vem fazendo com que você tenha que mudar muito a equipe. Eu acho que o panorama do departamento médico, esses jogadores que você citou ali do Memphis, eles estão voltando paulatinamente para o campo. Não quero colocar assim, uma projeção, porque de fato a gente não tem, e também se fala, dá uma projeção para você e depois ela não se cumpre, acaba sendo cobrado. Mas está todo mundo evoluindo. Eu acho que os jogadores que têm jogado estão resistindo cada vez mais às cargas de treinamento e se adaptando à mudança da rotina de treinos.
E é uma tendência que a gente tenha, se Deus quiser, poucas lesões até o final da temporada, assim que eu espero, que isso é uma coisa que acontece muito nos trabalhos que eu realizo, tem um índice baixo de lesão, embora eu sou um cara meio que conhecido por trabalhar muito, mas muito trabalho e proporcionalmente um baixo número de lesões. Boa noite, Diniz. Yuri Medeiros da Itatiaia. Para o setor ofensivo, na vaga do Kaique, imaginava-se inicialmente que o Lingard ia ter oportunidade e você escalou o Vitinho. Eu queria saber se essa decisão, além da parte técnica e tática, passou também por dar confiança para o Vitinho, que é um jogador que ainda não caiu nas graças do torcedor, não conseguiu jogar o que se espera dele. Partiu também de você dar uma confiança para esse atleta? Obrigado. Faz parte. O Vitinho é um jogador que eu já tentei trabalhar com o Vitinho, acho que umas 3 ocasiões, nunca tive sucesso em contratá-lo. Tem sentido tudo que sua pergunta, que você falou. E eu acho que o principal foi que no jogo contra o Barra, ele aproveitou bem a chance, fez um segundo tempo bem interessante e eu poderia ter saído jogando tanto um quanto o outro. E tava assim, era uma dúvida de quem ia jogar. E nesse jogo jogou o Vitinho, nada impede que o Jesse possa jogar a partida seguinte, ou o Caio César. Todos eles estão entrando em ritmo e competindo por vagas no time titular. Isso. José Eduardo, Agência Ultimão. Bom, sobre o Kaique, né? Após o jogo contra o Barra, que ele se lesiona, você não sabia o diagnóstico certo, foi ter agora ao longo da semana. E ele acaba vindo ter oportunidades com a sua chegada, as principais oportunidades deles no profissional. E você é conhecido como um técnico que cuida bastante do mental dos jogadores. Então, como que tá essa conversa com ele? Como que ele tá? Como que foi esse bate-papo sobre esse momento que ele tá vivendo? Eu conversei com o Kaique, eu acho que todos os dias depois da lesão ontem, hoje que eu não tinha conversado, ele veio no jogo. A gente tem que ficar próximo, é um momento difícil, delicado. E eu falei pro Kaique tentar ficar com o lado positivo. Porque com a minha chegada aqui, o Kaique, ele se mostrou para a torcida, se mostrou para o mercado do futebol brasileiro, que é um jogador muito interessante, muito promissor, que tem um futuro para mim, muito positivo pela frente. Então, assim, a questão agora aconteceu, saber das melhores condições para ele recuperar no melhor momento possível e aprender nesse momento que, infelizmente, agora a única coisa que a gente tem que fazer é aprender e ele voltar mais forte. Espero que eu esteja aqui quando ele voltar.